Então, o meu nome é Marina, eu sou bibliotecária na Biblioteca do Instituto de Pesquisas Hidráulicas, que é uma biblioteca que fica no campus do Vale. O Danglar é estagiário conosco lá na biblioteca e ele vai dar o apoio aqui no bate-papo. Então, qualquer dúvida que vocês quiserem colocar, qualquer comentário, vocês podem colocar no bate-papo, que o Danglar me interrompe e traz as perguntas de vocês, ok? Bom, então esse é um módulo sobre o Sabe Mais e o acesso aos e-books que a gente tem na URGS através do Sabe Mais, através desse catálogo. O que a gente vai ver hoje? Talvez alguns de vocês já tenham feito outros módulos do Super 8, então a gente só vai relembrar um pouquinho os passos da pesquisa para entender onde esse módulo se encaixa. Alguns aspectos gerais, como a gente tem, claro, pessoas que já utilizavam as bibliotecas, que já conheciam, mas também tem usuários novos. Então, vamos falar um pouco da estrutura das bibliotecas da URGS. Vamos lembrar a questão da configuração de proxy, já que ela é importante nesse momento em que nós estamos trabalhando à distância. E vamos falar dos recursos do Sabe Mais e dar alguns exemplos de como fazer o acesso aos livros eletrônicos através do Sabe Mais e as diferentes formas como as bases que nos permitem acesso a conteúdo de e-books, como é que a gente faz para acessar. Também vamos ver algumas possibilidades para salvar os registros do Sabe Mais nos gerenciadores e para aqueles que quiserem e para aqueles que não conhecem, a gente vai falar um pouquinho também do gerenciamento de empréstimos, utilizando o catálogo, utilizando o sistema, mesmo que esse serviço não esteja disponível agora, mas para aqueles que tiverem interesse em conhecer, a partir do momento que for possível fazer um empréstimo domiciliar, como é que funciona esse serviço, ok? Bom, então, lembrando, o que é o Super 8? O Super 8 é uma forma de entender como se faz pesquisa bibliográfica e que divide esse processo em 8 passos. E são esses 8 passos que a equipe do curso de extensão de bibliotecas usa para pensar os módulos. Então, esse módulo que a gente está fazendo hoje sobre o Sabe Mais, ele é um módulo sobretudo sobre recuperação e acesso ao conteúdo, porque a gente está falando de um catálogo, a gente está falando de um sistema que nos permite buscar e acessar documentos. Okay? Então, a princípio, a gente já fez o reconhecimento do nosso problema de pesquisa, já tem uma certa ideia do assunto que a gente vai estar buscando, sabe que tipo de documentos a gente quer e vai utilizar o Sabe Mais para encontrar esses documentos. O Sabe Mais é um recurso bem interessante porque dentro dele estão incluídos uma série de documentos, assim, não é como uma base específica só de artigos ou uma base só de livros. Ele tem essa característica de ter diferentes tipos de conteúdo agregado dentro dele. Então, é um recurso bem interessante para uma pesquisa abrangente sobre um determinado tema. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre a estrutura das bibliotecas da URGS, né? A URGS, ela se organiza num sistema de bibliotecas descentralizado. Então, nós temos uma biblioteca central e 29 bibliotecas setoriais que atendem às unidades às quais elas são vinculadas. E temos também uma biblioteca de ensino fundamental e médio que atende ao colégio de aplicação. Então, as bibliotecas, elas são direcionadas para as necessidades da unidade a qual elas estão vinculadas.
Isso se reflete na forma como o acervo está distribuído. Então, conforme a área do conhecimento, o acervo vai estar ou na biblioteca da farmácia, ou na biblioteca da Fabico, né, da área de biblioteconomia e comunicação, ou na biblioteca de economia. Então, claro que alguns conteúdos eles são interessantes para mais de uma área, e por isso mesmo, muitas vezes vocês vão ver que nós temos um determinado material em mais de uma biblioteca, porque ele é um material que atende mais de uma área. Certo? Mas os acervos mais específicos vão estar vinculados àquela biblioteca da unidade. Aqui é uma visualização gráfica, né, da estrutura das bibliotecas da URGS. Então, nós temos principalmente bibliotecas no campus do Vale, no campus do Centro, mas também atendendo aos outros campi. Como é que a gente faz para ter os dados das bibliotecas, para saber o contato? Já que são mais de 30 bibliotecas e eventualmente eu quero saber o horário, eu quero saber como é que eu entro em contato, eu quero tirar uma dúvida com a biblioteca específica. Então, isso a gente faz acessando o site do Sistema de Bibliotecas da URGS. Eu vou passar para o compartilhamento de tela. Se vocês já fizeram algum dos outros cursos do Super 8, talvez vocês já tenham visto a gente falar um pouquinho desse site, porque tem várias informações úteis lá, mas basicamente a gente pesquisa por biblioteca ou bibliotecas URGS. E nós vamos ver neste site aqui. Um detalhe importante é por que é relevante ter também, conhecer as bibliotecas das unidades, mesmo nesse período em que a gente não está tendo o contato direto, não está podendo ir nas bibliotecas. Porque o que acaba acontecendo é que, como as bibliotecas atendem unidades específicas, as equipes acabam se especializando mais nas orientações de cada área. Então, se eu tenho uma dúvida sobre uma base de dados na área de engenharia, ter o contato da biblioteca de engenharia faz sentido porque geralmente é essa equipe que está mais habilitada para me orientar, é essa equipe que tem o conhecimento sobre essa base, já tem alguma experiência. Então, mesmo que a gente não esteja atendendo presencialmente, as bibliotecas continuam atendendo à distância. Uma forma de saber o contato é vir aqui nesse site, nessa área aqui, Bibliotecas da URGS, ok? Aqui nós vamos ter as informações mais básicas de horário, de e-mail, que é o contato primário, né, para falar com as bibliotecas. Os telefones nesse período não estão sendo utilizados, mas muitas bibliotecas têm outras formas de contato, e aí aqui a gente tem a lista dos sites das bibliotecas, e através desses sites vocês vão conseguir identificar, essa é uma biblioteca que atende por WhatsApp, essa é uma biblioteca que tem um chat de atendimento. Então, vindo por aqui, vocês conseguem identificar qual é a biblioteca, ver o site atualizado e saber qual é a informação de contato mais útil para fazer o atendimento de vocês e para tirar as dúvidas sobre aquelas demandas que vocês têm de bases, de documentos da área que vocês estão pesquisando, ok? Então, eu vou parar o compartilhamento de tela agora. Então, o que as bibliotecas geralmente oferecem? E eu coloquei aqui nos slides um selinho sobre quando são as ofertas, aquilo que é ofertado quando as atividades presenciais estiverem autorizadas, ok? Um detalhe importante que a gente tem que cuidar é que
provavelmente, quando as atividades presenciais forem autorizadas, talvez elas não sejam autorizadas na mesma modalidade em que a gente tinha antes. Então, um dos aspectos que é provável que aconteça, pelo menos no início do retorno, seja a necessidade de agendamento dos atendimentos. Então, por isso é importante conhecer aquelas informações de contato das bibliotecas, porque quando for possível ir presencialmente na biblioteca, sempre vale a pena o contato anterior para ver se eu preciso agendar meu horário. É provável que as bibliotecas vão ter um horário específico para grupos de risco, então para não ir lá e não poder entrar na biblioteca. Então, ter os contatos vai ajudar bastante nesse período de transição a partir do momento que as atividades presenciais forem autorizadas. Mas, de modo geral, as bibliotecas sempre oferecem espaços de estudo, todas oferecem um empréstimo domiciliar, muitas oferecem uma orientação personalizada para a normalização de trabalhos acadêmicos. Então, a gente tem no Super 8 os módulos sobre como preparar o trabalho acadêmico, como usar o gerenciador para criar citações e referências. Mas, eventualmente, vocês querem uma orientação mais direta, mais específica para o trabalho de vocês. Muitas bibliotecas oferecem essa orientação. Vocês podem marcar um horário com alguém da equipe e essa pessoa vai sentar com vocês, vai ver o trabalho de vocês, vai indicar quais os ajustes são necessários. As bibliotecas oferecem os computadores para pesquisar no catálogo, os computadores para pesquisar no portal de periódicos da CAPES também. Algumas têm empréstimos de equipamentos. E do ponto de vista do acervo físico, no conjunto são mais de 817 mil livros nas bibliotecas. Boa parte desse conteúdo são livros físicos, livros impressos, e mais de 15 mil títulos de periódicos. Então, em relação a esse acervo, como é que a gente faz para pesquisar? A gente vai utilizar o catálogo e a partir do momento que a gente puder ir nas bibliotecas, fica a dica desses aplicativos. O Mapa Interativo é um site, então a gente consegue pesquisar os prédios, e o URGS Mapas é um aplicativo que lembra bastante o Google Maps, e dependendo se a gente está com o GPS ativado, consegue nos orientar onde ir se a gente está em um dos campi. Okay? Lembrando que essa apresentação vocês podem fazer o download dela clicando nessa setinha, e aí todos esses elementos são links, então vocês podem clicar e ir direto para a Play Store ou para a loja da Apple, ok? Quando for possível utilizar as bibliotecas, lembrando que para fazer um empréstimo é preciso o cartão da URGS. Nesse momento, a central de identificação, que é onde a gente faz, não está funcionando. Mas quando as atividades presenciais forem autorizadas, eles provavelmente vão retornar ao funcionamento. Lembrando, da mesma forma que as bibliotecas, é importante fazer o contato antes para ver como é que está o funcionamento, se é preciso agendar o atendimento. O Danglar vai passar aqui no bate-papo o link desse serviço e um e-mail de contato também da Progesp, que é a Pró-Reitoria, que era o órgão dentro da URGS que organiza esses aspectos. Esse e-mail pode ser um pouquinho demorado para vir a resposta, porque ele é um e-mail que centraliza vários atendimentos. Mas como a gente não sabe muito bem como as coisas vão voltar, é sempre interessante nesse período tentar o contato antes com as equipes para garantir um atendimento seguro, ok? Então, dicas ainda sobre o momento em que as atividades
presenciais forem autorizadas e, sobretudo, para aqueles que ainda não tiveram a experiência de uso das bibliotecas. Então, quem é que pode emprestar material nas bibliotecas? Todos os alunos, professores e servidores que estiverem com vínculo ativo com a universidade, então que estão regularmente matriculados ou que estão realmente atuando na universidade. Um detalhe importante é que é preciso cuidar os prazos de devolução e existem mecanismos para fazer isso, ou através do catálogo ou através do aplicativo da URGS, porque esses prazos de devolução eles são diferentes conforme o tipo de usuário que eu sou e também dependendo do tipo de material. Então, alguns materiais a gente pode ficar com eles uma semana, outros a gente pode ficar com eles só 3 dias, então é importante fazer o controle desses prazos de devolução. Outra dica importante é deixar o e-mail que a gente realmente vê atualizado no portal do aluno ou do servidor, porque é este e-mail que o sistema de bibliotecas usa para informar, os livros vão vencer daqui a 2 dias, ou tem livros empréstimos atrasados, ou tem uma reserva para esse livro, então, ou a sua reserva está disponível. Então, é importante deixar esse e-mail atualizado, porque ele que é o contato que o sistema de bibliotecas tem com vocês e consegue passar informações relevantes para o uso desse serviço de empréstimo domiciliar. O que a gente vai encontrar nas bibliotecas? Todas as bibliotecas vão ter livros e periódicos em geral, mas conforme a área de especialidade, algumas bibliotecas vão ter conteúdos mais específicos ou um número maior de determinados materiais. Então, a Geociências tem um acervo de mapas mais significativo do que outras bibliotecas. A Artes tem um acervo de partituras, porque atende o curso de música. Então, o acervo, ele varia conforme, da mesma forma que o tipo de conteúdo que a biblioteca dispõe, o tipo de acervo também varia conforme as demandas da unidade que ela atende. E de que maneira a gente vai pesquisar esse conteúdo utilizando o Sabe Mais. Então, pelo resultado do formulário, a gente viu que nós temos pessoas que já utilizavam o catálogo antes de 2019 e pessoas que começaram a utilizar a partir de 2019. Então, o catálogo antigo era o Sabe Mais. E o que ele trazia para nós? Ele trazia os livros impressos, uma parcela dos livros eletrônicos, as informações dos periódicos, as revistas. Ele trazia aquilo que estava na biblioteca, que estava registrado na biblioteca, mas não trazia o conteúdo das bases de dados. O que o Sabe Mais faz, que é esse catálogo que passou a ser utilizado a partir de 2019, foi extrapolar esses resultados. Então, para além daquilo que a gente tem no próprio catálogo da universidade, ele agrega dentro dele o conteúdo do Lume e o conteúdo de uma série de outras bases de dados que a gente tem acesso, ou via o portal de periódicos da CAPES, ou via assinaturas da própria URGS, como a Minha Biblioteca, que é uma base de livros eletrônicos, ou a EBSCO eBooks, que também essa é uma assinatura da URGS. Então, aqui eu tenho o Sabe Mais, ele extrapola a quantidade de registros que a gente tinha acesso antes só com o Sabe. Para vocês terem uma ideia, uma busca que a gente fez mais no início do mês, tentando fazer ela o mais genérica possível, recuperou mais de 161 milhões de resultados. Então, vai muito além daquilo que a gente conseguia antes com o Sabe. Então, com o Sabe Mais, a gente vai poder fazer a pesquisa básica e avançada naquele conteúdo que está nas bibliotecas da URGS, mas também no conteúdo que estão nas bases de e-books e outros conteúdos eletrônicos, como relatórios, artigos,
Outros tipos de documentos também a gente vai conseguir recuperar, e por isso que eu falei, ele é um recurso interessante quando talvez a gente não tenha muita noção de que tipo de documento pode atender a nossa dúvida de pesquisa, porque através dele a gente começa a ver o tipo de resultado que ele traz e começa a entender o tipo de documento que pode ter as respostas para a nossa dúvida, para atender o nosso trabalho. Através deles a gente também vai conseguir fazer o salvamento para dentro dos gerenciadores, e ele também, no próprio catálogo, existem os recursos de ajuda que nos possibilitam entender melhor como utilizar os recursos do catálogo. Ele também tem, para o momento em que for possível, ele também tem os links de acesso para a gente fazer essa gerência dos nossos empréstimos, as nossas renovações, fazer as reservas de item, controlar eventuais débitos que surjam por atrasos. Então, ele tem aquela primeira parte, que é uma parte de busca para encontrar material, e através dele também nós vamos acessar os recursos para gerenciar aqueles materiais que a gente estiver utilizando fisicamente. Bom, como nós estamos num ambiente externo à URGS, a gente precisa fazer a configuração de proxy. Para acessar o Sabe Mais e para acessar praticamente todas as outras bases, vai ser interessante utilizar o proxy. Por que a gente recomenda o proxy e não necessariamente só o CAF? Não sei se vocês conhecem, alguém costuma utilizar o acesso CAF? Tá. Então, interessante. Melhor que vocês já usem o proxy. Por quê? O CAF tem algum problema? O CAF não tem nenhum problema. A única desvantagem do CAF é que ele nos dá acesso àquilo que a CAPES assina, mas não nos dá acesso àquilo que a URGS assina. O proxy nos dá acesso a ambas as coisas. Então, se eu faço a configuração de proxy, é mais garantido que eu consigo acessar tudo aquilo que eu tenho a possibilidade de realmente acessar. Ok? Então, só vou relembrar, não sei se todos conhecem, alguém não conhece o acesso via proxy? Acho que, bom, ninguém respondeu nada, então a princípio acho que todo mundo conhece o proxy. Então, só relembrando, caso tenham alguma dúvida. Marina? Oi. Só que a Camila não disse que não conhece, acho que vou te dar uma relembrada sobre o proxy. Ah, ok. Tá. Então, assim, como é que a gente faz para acessar... Desculpa, Camila, não vi a tua mensagem. Vi a do Danglari e não vi a tua antes. Como é que a gente faz para configurar o proxy? Bom, onde é que tem os tutoriais para fazer esse acesso? Naquela mesma página geral das bibliotecas da URGS, aqui nesta opção de pesquisa, acesso fora do campus, ok? E vários sites de bibliotecas, das bibliotecas unidades, fazem referência para essa página também. Então, muitas vezes, no próprio site da biblioteca de vocês, vocês vão conseguir encontrar essa informação. Então, aqui vão ter as informações de como fazer a configuração de proxy, dependendo do sistema operacional, ou também para sistema operacional mobile, né, de celular, de smartphone. E tem também a possibilidade de fazer no Firefox,
que é o modo que eu prefiro, tá? Então, como é que, se vocês utilizarem o Chrome, ou o Edge, ou o Opera, ou qualquer operador que seja baseado no Chromium, aí vocês precisam fazer a configuração no sistema operacional, ok? No Windows, no Windows, ou no Linux, ou no... O Mac, eu acho, se eu não me engano, ele usa o Safari. Mas então, vou mostrar para vocês como é que a gente faz. Deixa eu só... Eu vou ativar a lupa. Se ficar ruim, vocês me avisam que não está ajudando, ok? Então, como é que a gente faz para acessar? Ah, olha o que ele fez. Então, como é que eu faço para configurar o proxy no Firefox? Eu venho aqui no menu, bem no cantinho direito, clico na seção Opções. E aqui, nesse campo de pesquisa, eu pesquiso por proxy. Clico nessa opção de configurar conexão. Eu vou só desativar essa extensão aqui. E aí, o que eu faço? Eu venho aqui em configuração manual de proxy. Ok? Vou preencher nessa área do endereço com chascproxy.urgs.br e na porta 3128. Independente de onde estiver fazendo a configuração, vai ser sempre esse endereço, chascproxy.urgs.br, porta 3128. Vou marcar para usar também para FTP e HTTPS e vou dar o OK. Tá? E agora eu estou utilizando o proxy. Então, eu vou ir no Sabe Mais. Existem diferentes maneiras de acessar o Sabe Mais. Só... Deixa eu só verificar uma coisa. Em geral, o procedimento do proxy é bem tranquilo. É só porque eu controlo o meu acesso com uma extensão que deixa esse procedimento mais rápido. Talvez por isso ele esteja incomodando um pouquinho. Eu vou fechar e abrir de novo. Ah, tá aqui. Na realidade, estava funcionando, é só porque ele mostrou aqui atrás se eu queria ativar o proxy ou não. Eu acho que o meu Mozilla atualizou esses dias e eu não me dei conta que o formato das coisas tinha mudado um pouquinho. Bom, então é só fazer o acesso via cartão e senha, ok? E deixa eu abrir uma outra aba. E deixa eu ativar de novo. E depois, como eu falei, isso a gente faz a configuração uma vez só.
Depois, existem extensões que nos auxiliam a fazer esse controle de forma até mais rápida. Para acessar o Sabe Mais, existem diferentes formas. Então, a gente pode ir pelo site das bibliotecas. E vai ter a caixa de pesquisa aqui, que é a mesma caixa de pesquisa que a gente tem em vários sites de bibliotecas específicas, como, por exemplo, o site da biblioteca do IPH. Ah, agora vendo a ficha aqui, eu lembrei, uma dica importante também é, muitas bibliotecas da URGS têm aquela ficha do Google, então é fácil encontrar a biblioteca também pelo Google Maps, e ali também tem as informações de contato, as informações atualizadas de horário. Então, também é uma dica interessante para encontrar os dados das bibliotecas. Então, aqui nós também temos acesso ao Sabe Mais. E uma outra possibilidade é escrever sabemais.urgs.br. E ele vai nos direcionar para a página do catálogo, ok? Então, a gente fez o acesso proxy. Se nós somos usuários da URGS, além do acesso proxy, um outro recurso importante é fazer o login no catálogo também, porque esse login nos permite usar alguns recursos extras do catálogo. Uma pessoa externa pode usar o catálogo da URGS? Pode, sem problemas. Ela vai conseguir acessar todos os links de acesso a texto completo? Não, mas aqueles, por exemplo, se ela está numa instituição que também tem acesso ao portal da CAPES e aquele material é oferecido pelo portal da CAPES, ou de repente a instituição onde ela está também tem a assinatura daquele material, ela vai conseguir acessar sem problema. Tá? Mas para quem é usuário da URGS, a gente faz esse segundo acesso aqui. Então, a gente já fez o proxy e agora vai fazer o nosso login utilizando, de novo, número do cartão, senha do portal. Ok? Vou parar o compartilhamento rapidinho. Para a gente só ver alguns recursos antes de iniciar a busca no catálogo mesmo. Tá? Então, as formas que a gente pode acessar. Aqui é a importância de fazer o login no catálogo. Então, agora nós vamos ver um pouquinho sobre como fazer a busca no catálogo, entender as opções que o catálogo nos oferece. Qual é a diferença quando a gente faz a busca na página das bibliotecas e quando a gente digita sabemais.urgs.br? Quando a gente vai nesse segundo endereço, a gente já consegue, na primeira página, ter acesso a essas opções. Essas opções a gente vai ver. Esse primeiro conjunto nos permite determinar se a gente vai buscar em expressões específicas, se vai buscar todos os termos, se vai buscar os termos, qualquer um deles pode ser o termo pesquisado. Então, esse primeiro conjunto já estabelece como vai ser pesquisado. E o segundo já é um acesso aos recursos que limitam os resultados. Num catálogo como o Sabe Mais, em que a gente tem muitos registros, é importante utilizar esses recursos de filtro, é importante utilizar esses recursos para limitar os resultados, para garantir que a gente vai direcionar as nossas respostas para aquilo que realmente nos interessa. Então, se vocês já têm uma noção de que vocês querem, de repente, material de uma data específica de publicação, material de um idioma específico, já é possível colocar aqui nesse trecho. Depois a gente vai ver isso no catálogo mesmo, ok?
Na busca avançada, a gente também vai ter essas opções, né, de limitar. Além disso, a gente vai poder utilizar o que a gente chama de operadores booleanos e fazer a determinação de onde eu quero que a informação seja pesquisada. Então, se eu sei o autor e o título de um trabalho, eu posso jogar o autor e o título tudo no mesmo campo e ver o que vem de resultado. Mas esses resultados vão vir misturados. Se eu sei essas informações específicas, para fazer com que os meus resultados sejam mais rápidos e mais diretos para aquilo que eu estou procurando, eu posso usar a busca avançada e selecionar. Eu quero fazer essa busca no campo autor e eu quero fazer essa busca no campo título. Ok? Então, sempre que eu já tenho se eu já tenho essa informação mais específica, eu posso usar isso para garantir que os meus resultados já sejam mais diretamente relacionados àquilo que eu estou procurando. Okay? Isso vale para o Sabe Mais, mas vale também para qualquer outra base. Quanto mais específica for a informação que eu estiver procurando e quanto mais eu direcionar o sistema de pesquisa, mais relevante vão ser os meus resultados, ok? Falando sobre os operadores. Esse slide é um slide que tem bastante texto, mas a ideia é que ele possa ser usado mais como um slide de consulta, tá? Então, o Sabe Mais, como várias outras bases de dados, permite o uso do que a gente chama de operadores booleanos. É o AND, o OR e o NOT. E também permite o uso de truncadores. No caso do Sabe Mais, o truncador é o asterisco. O truncador, ele faz isso, ele nos ajuda a pesquisar um radical. Então, por exemplo, se eu pesquisar por irriga, eu vou pesquisar por irrigação, irrigado, irrigada, irrigation, irrigante, as variações em espanhol também. E por que isso é importante? O Sabe Mais, ele está agregando material que estava no Sabe, ou seja, em geral, bastante material em português, alguma coisa em espanhol também, em inglês, e material que vem de bases estrangeiras. Essas bases, em geral, usam o inglês. Então, um detalhe importante é, se eu quero recuperar todas as possíveis variações, tudo aquilo que eu consigo encontrar com o Sabe, independente do idioma, é sempre interessante pesquisar pela expressão em português, mas também pela expressão em inglês, para garantir que eu estou buscando também nessas bases estrangeiras, desde que isso seja o que está regendo a minha pesquisa. Se eu quero uma busca bem expandida, se eu quero tentar identificar o que está nas bases internacionais também, ok? Então, como ali no formulário a gente viu que algumas pessoas conheciam, outras nem tanto, a questão dos operadores booleanos. Então, o que é os operadores booleanos? O AND, o que ele vai fazer? Ele vai buscar todos os resultados que tenham um termo e outro. Ou seja, se eu pesquisar por... aqui vai pesquisar por inundação, inundações. O asterisco também é bom para isso, para pesquisar variações de singular e plural. Aqui vai ser urbano, urbanas, urbanização, enfim, qualquer variação. Mas o que ele vai me trazer? Ele vai trazer os resultados, vai ser isso aqui. Então, vão ser aqueles registros que tenha tanto esse quanto este termo. Então, o AND, ele limita para os registros que têm ambas as palavras, ok? O OR, pelo contrário, ele expande. O OR é o operador que a gente usa para procurar termos que são sinônimos. De repente, não é uma simples variação de singular e plural que só o asterisco resolve. São termos que são escritos de maneira bastante diferente, mas que na prática significam a mesma coisa. Então, como esse exemplo aqui, que fala de demanda bioquímica ou demanda biológica de oxigênio.
Então, eu pesquiso pelos termos específicos e pesquiso também pela sigla. Se eu usar o OR entre esses termos, eu vou estar pesquisando tanto uma coisa quanto outra. E isso vai ampliar os resultados que eu vou ter na minha busca. E o NOT, ele também, como o AND, ele é um limitador. Então, ele pesquisa os registros com todos os registros que tenham um determinado termo, mas elimina aquele item que eu agreguei depois do NOT, tá? Então, por exemplo, aqui eu vou estar pesquisando jogos educacionais, educativos, mas não matemática. Então, eu quero algo que fale da área de jogos educacionais, mas não sobre matemática, sobre outras disciplinas, ok? Então, eu elimino o aspecto matemática utilizando o NOT, ok? Tranquilo essa parte de operadores booleanos, pessoal? A princípio, tranquilo, Marina. A gente pode prosseguir. Ok. Além dos operadores booleanos, o SAB+ também nos permite buscar por expressões, sem necessariamente eu ter que marcar aquela opção no catálogo, eu posso marcar, ou eu posso simplesmente colocar os termos que são uma expressão entre aspas, que nem a gente faz no Google, da mesma forma funciona no SAB+. Além disso, às vezes a gente tem expressões que não são exatamente tão fixas. Por exemplo, aquecimento global. É uma expressão tradicional. Então, se eu colocar entre aspas, tranquilo que eu vou pegar basicamente o que fala sobre esse tema. Mas existem expressões que têm pequenas variações dentro dela, ou eu quero coisas que estejam próximas. O fato dos termos estar próximos significa que ele tem a ver com o que eu estou pesquisando, mas necessariamente não é uma expressão consolidada. Então, para esse tipo de situação, a gente usa o que nós chamamos de operadores de proximidade. Então, isso é um recurso que tem no SAB+, e em outras bases de dados também. Então, se a gente domina bem com o SAB+, depois, quando a gente vai lidar com outras bases de dados, é bem tranquilo. Que é o N, que é o near. Então, se eu coloco modelo N2 hidro, ele vai pesquisar qualquer coisa que tenha modelos perto de qualquer variação de hidrológico, hidrodinâmico, até 2 palavras distantes. Então, por exemplo, ele vai encontrar modelo hidrológico, modelos hidrológicos, mas também vai encontrar, por exemplo, essa expressão, bacias hidrográficas, modelos teóricos. Por quê? Porque aqui não interessa a ordem, não interessa se o hidro vem primeiro, se o modelo vem primeiro. Agora, se eu estou procurando uma expressão em que importa a ordem, aí eu vou usar esse outro operador, o W, que quer dizer within. Então, para esse outro operador, então, a palavra que eu colocar primeiro tem que estar antes do que eu colocar depois, com essa distância de palavras. Então, por exemplo, gestão recursos hídricos vai recuperar gestão de recursos hídricos, porque o de é uma palavra, e gestão integrada de recursos hídricos, porque eu tenho 2 palavras aqui, mas isso está dentro da distância de 3 palavras previstas, e ele consegue recuperar. Em relação aos operadores de proximidade, em geral, a gente não se dá conta no início que tem que usar um operador de proximidade. Mas o que acontece? A gente vai fazer a nossa pesquisa e vai começar a olhar os resultados e vai começar a entender a forma como as coisas estão sendo expressas e vai pensar, se eu expandir usando se eu colocar esse operador de proximidade, eu consigo obter mais resultados, ou eu consigo direcionar mais os resultados, ou às vezes está vindo coisa muito ampla
ampla, e eu me dou conta, se eu usar um operador de proximidade, eu vou dizer para o sistema que ele tem que buscar essas coisas mais juntinhas, e eu vou recuperar resultados mais relevantes. Então, talvez no início, quando a gente vai começar a nossa pesquisa, a gente não vai ver a necessidade do uso do operador de proximidade. Mas é importante saber que ele existe, porque conforme eu vou vendo os meus resultados, eu vou, aqui de repente vale a pena. Deixa eu tentar refazer essa busca utilizando o operador de proximidade para ver se eu não recupero registros mais relevantes, ok? Então, é interessante conhecer a possibilidade do uso desses operadores. Ok, então agora vamos lá vamos para o catálogo mesmo, fazer isso na prática, ok? Ok, então, estamos aqui no catálogo, não está mais aparecendo aquela barra ali pedindo para eu me logar, e eu sei que eu estou logada por quê? Porque aparece essa opção aqui da aparece essa opção aqui da pasta, ok? Aquelas opções de busca que eu falei para vocês, que a gente tem acesso pela página do Sabe Mais, a gente vê elas aqui, ó, clicando em opções de busca. Deixa eu só ver se eu consigo. Então, acho que hoje a lupa não vai funcionar direito. Então, aqui embaixo das opções de onde eu vou fazer a minha pesquisa. Então, aqui na pesquisa básica eu já posso direcionar algumas coisas. Então, se eu estou pesquisando um título, eu já posso selecionar isso. Se eu estou pesquisando um autor, eu já posso selecionar isso. Nessas opções superiores aqui, busca integrada é essa busca, que é busca no catálogo, busca nas bases de dados, busca em artigos de periódicos, está buscando em todas as possibilidades que o Sabe Mais traz, tá? Se eu quero direcionar nesse momento, eu só quero material que está em livros eletrônicos, então eu posso selecionar isso, ou na realidade não, eu quero material que está em livros impressos, também posso selecionar. Não quero livro, quero artigo de periódico, também posso determinar aqui e clicando nessa opção de opções de busca, ele vai trazer aquilo que eu mostrei para vocês. Então, de maneira geral, ele vai pesquisar todos os termos. Então, se eu colocar hidrodinâmica e ondas, ele vai pesquisar, ele vai fazer a pesquisa como se eu estivesse pesquisando hidrodinâmica e ondas. Então, registros que tem que ter as duas coisas. É quase como se fosse os operadores booleanos aqui. Desculpa, pessoal, deixa eu encerrar aqui. É quase como se fosse os booleanos, mas eu sinceramente acho mais fácil ir para a pesquisa avançada e usar os booleanos, porque aí a gente entende o que a base está fazendo com a nossa pesquisa. Eu também posso marcar ou desmarcar se eu quero buscar essa expressão só no registro, nas informações, ou também no texto completo dos artigos. Se eu marcar para buscar no texto completo dos artigos, eu com certeza vou obter muitos mais resultados. Não necessariamente resultados mais relevantes. Então, o interessante é fazer, e se achar que os resultados não estão bons, dá para fazer desmarcando essa opção. Se o material é da minha biblioteca, ou seja, se são dos livros eletrônicos da base Minha Biblioteca, que é uma base de livros em português,
Também aquilo que eu falei sobre especificar o ano, ou se eu estou procurando material físico das bibliotecas, tipo, eu não quero que venha toda aquela informação de material eletrônico, só quero saber o que existe nas bibliotecas da URGS fisicamente. Eu venho aqui e clico em SAB Catálogo da URGS, ok? E aí eu posso, inclusive, pré-determinar qual a biblioteca que eu quero obter resultados. Na busca avançada, vamos de novo. Agora sim. Então, aqui a gente está na busca avançada, então o que a gente está vendo? Que existem a opção de selecionar os campos. Ele já vem com 3 campos abertos, mas se eu tenho uma expressão de busca que é mais comprida, eu posso ir colocando mais campos aqui. E fazer aquelas mesmas seleções que eu já tinha ali na pesquisa básica, ok? E também por aqui. Se eu tiver alguma dúvida sobre como utilizar esses recursos, tem aqui o campo Ajuda, do Sabe Mais, e aqui tem várias orientações, a explicação dos elementos das telas, do sistema de busca, o que a gente pode marcar, o que a gente não pode marcar, o que é o sistema de busca avançada oferece. Então, tem várias dicas sobre como utilizar o catálogo, se vocês ficarem em dúvida e quiserem revisar alguma coisa. Mas então vamos fazer uma busca aqui. Alguém tem alguma sugestão de pesquisa para fazer pelo Sabe Mais? Marina, que a Lueci trouxe 2 temas, educação quilombola e educação escolar quilombola. Acho que esse é interessante porque tem ali o educação, que a gente pode usar o edu asterisco para procurar. Ok. Vocês me escutam? Sim, estão escutando. Tá. É só porque meu microfone... Tá, então, educação quilombola, eu acho que de repente... Vamos fazer uma busca rápida. Talvez seja um tema, por exemplo, pensando no tema que a Lucy sugeriu, eu não sei se é um tema que tem tanta... por exemplo, a questão dos quilombos é uma coisa bem específica brasileira, até onde eu sei. Posso estar falando besteira. Então, se estiver, me corrijam. Eu acho que quilombola, eu acho que eu vou deixar só assim, ó, porque daí pega quilombola, quilombos, pega essas variações. Por que eu falei dessa questão de ser uma pesquisa de cunho mais brasileiro e ser uma pesquisa que tem também perspectivas internacionais? Porque se é uma questão, se é uma questão de que tem outras perspectivas, que não é um tema só pesquisado no Brasil, a gente tem que, eventualmente, pensar na possibilidade de expandir esta busca utilizando também termos em inglês, ok? Eu acho que eu acho que vamos fazer como o Danglar sugeriu. Então, para pegar educação, educacional... Acho que tirar o C para poder pegar também education. Pois é. Eu não sei, quilombos tem um termo em inglês? Vou dar uma olhada.
eu vou determinar que eu quero isso. Eu não vou determinar termos de assunto, porque eu acho que, de repente, isso é um tema que pode ter também no texto completo dos assuntos. Então, eu vou deixar desta forma aqui. Não vou especificar o campo e vamos ver o que vem, ok? Deixa eu ver. Será que o pessoal usa alguma coisa com ensino também? Talvez. Então eu vou fazer assim. Ensino. Eu vou deixar com ensino. Vou pensar variações e vou buscar, ok? Ó, então, já aqui isso é uma página de resultado isso é uma página de resultado do SAB, do SAB+. Então, aqui nós temos as opções de filtros, que são bem importantes, lembrando, porque mesmo uma pesquisa que é relativamente específica, como a pesquisa da LOESI, recuperou mais de quase 4 mil resultados. E dependendo do tipo de pesquisa que a gente faz, a gente recupera 30 mil, 60 mil, enfim. Então, numa base que tem tantos registros vinculados, é importante a gente utilizar esses recursos de filtragem, ok? Então, antes disso, eu quero mostrar alguns aspectos para vocês. Então, o que a gente pode ver nesses registros? Aqui eu tenho o texto completo, tá? Então, significa que é um material eletrônico. Aqui eu já tenho uma indicação de localização. Então, significa que é um material físico que está nas bibliotecas. E vocês clicando no ver todos os exemplares, a gente já se dá conta que existem mais de uma biblioteca. E um detalhe importante é a questão da localização. Então, no momento a gente não está tendo acesso às bibliotecas físicas, mas quando tiver, um detalhe para cuidar é que o número de localização varia de biblioteca para biblioteca. Então, se eu vou querer um número da educação, se eu vou ir buscar na biblioteca da educação, não adianta eu pegar o número da biblioteca da aplicação, porque a forma como os livros estão organizados é um pouquinho diferente de biblioteca para biblioteca. Nesse caso, o material está todo disponível. Como é que eu sei? Porque ele está em verde. Quando o material está emprestado, essa bolinha do lado do item é vermelha. Então, isso também tem uma série de informações que eu nem preciso clicar e entrar dentro do item para olhar, que o catálogo já me diz através dessas identificações gráficas, ok? Aqui outros materiais de texto completo. E eu posso, agora falando dos filtros, eu posso limitar os resultados indicando que, eu quero um material que esteja na minha biblioteca, que é a base de livros eletrônicos. Ou se eu quiser material físico, só material que está numa biblioteca específica. Ou eu posso limitar por período também. Então, eu vejo aqui que eu tenho material que se encaixa nesses resultados de 62 a 2021, mas de repente eu quero material mais recente. Então, vamos dizer que eu quero só um material dos últimos 20 anos. Eu vou colocar 2000 e vou dar Enter. Tá? E aqui, então, não reduziu muita coisa. O material que é publicado nessa área já é um material necessariamente mais recente. Então, eu vou selecionar a opção de livros eletrônicos para a gente já começar a ver como é que a gente vai fazer o acesso aos livros eletrônicos a partir de uma pesquisa no catálogo. Ok? Então, esses materiais aqui, eles vêm de diferentes bases de dados de livros eletrônicos, ok?
Esses aqui são da coleção da EBSCO. Como é que a gente acessa os livros da EBSCO? Vou clicar em texto completo PDF. O material da EBSCO vai ser aberto dentro do próprio catálogo. Aqui eu tenho o livro todo e eu posso ler ele online, ou eu posso baixar os capítulos de meu interesse em PDF. Então, por exemplo, esse aqui, Capital Control over Higher Education. Então, eu clico aqui. E se esse capítulo tiver menos de 100 páginas, ele me permite baixar o capítulo todo. Senão, ele vai limitando os downloads de 100 em 100 páginas. E aí, aqui eu faço o download do PDF deste capítulo, tá? Então, deixa eu salvar. Ok. Então, deixa eu abrir lá os downloads. Aqui. Então, aqui está o capítulo. É um PDF que eu posso, de repente, jogar para dentro do meu gerenciador e trabalhar com ele usando o meu gerenciador de referências. Tá? Então, essa é a forma de acesso aos livros da EBSCO. Como eu falei, as coisas que estão no SAB vêm de diferentes bases de dados. Então, esses todos aqui eu acho que são da EBSCO. Eu quero pegar um que venha de outra base para mostrar para vocês. Esse aqui, ó, que vem pela base da Wiley. Então, o acesso vai ser um pouquinho diferente. Então, eu clico aqui. Se eu estou com o proxy ativado, ele vai se achar. Então, a gente vê que eles já reconheceram que a gente está pela URGS. E aqui eu posso baixar os capítulos, a princípio, e também o download do livro. A forma como as bases apresentam varia bastante. Algumas vão ter versão EPUB para eu baixar num leitor eletrônico, outras não vão ter, outras vão ter essa opção para uma parcela dos livros, outras não vão ter, tá? Mas então aqui a gente já viu o acesso pela Wiley e pela EBSCO. Eu vou refazer agora, vou fazer uma outra busca utilizando os termos que o Davi sugeriu, porque eu acho que a gente consegue pegar também com aqueles termos materiais de outras bases que têm uma temática um pouco diferente. Então, vamos ver. Emissões gasosas de pirólise e de pneus. Vamos lá. Emissão, emissões, aqui. E aí, aqui eu já pego emissões, emission. Vamos deixar gas, se bem que pode vir outra coisa, gasolina também, mas enfim. Vamos, pirólise. Davi, pirólise em inglês é com Y? Tá, então vamos colocar piró assim. E vamos ver o que vem. E pneus, aí eu vou colocar assim, pneus, ou só pneu com um asterisco, que daí pega a variação, or tires. Assim, vamos ver se vem alguma coisa assim. E vamos pesquisar isso. Também vou deixar meio aberto, assim, porque quanto mais específico, faz mais sentido pesquisar no texto completo. Vamos. Ok, ó, agora já veio coisas de umas bases diferentes. Então, essa sugestão, vocês podem ver que
fez sentido colocar. Ah, eu coloquei esse Y aqui, mas ele deu uma corrigida. Olha só que bom. Então, na realidade, esse. Deixa eu colocar. A gente pode colocar o asterisco no meio também. Vamos ver se ele recupera assim. E ó, o meu tire também tá errado, eu acho, né? É, também tá. Mas ainda bem que a base tem alguns Esse recursos. tire com Y é inglês, o tire com I é americano. Isso também é uma coisa que eventualmente a gente pode precisar. Algumas bases já tem essa correção entre um inglês e outro, né? Mas talvez por ser inglês a base já faça. Para inglês eles costumam fazer. Quando a gente está lidando com português de Portugal e português do Brasil, às vezes a gente tem que pensar nas variações, porque as bases não consideram tanto assim. Buenas, então aqui a gente já chegou e vocês podem ver que a gente tem acesso ao texto completo e muito através de uma outra base, que é a base da Science Direct, que é uma base de uma outra editora diferente. Então vamos ver acesso ao texto completo via Science Direct. Essa base tem muito conteúdo de artigos, principalmente alguma coisa de livros, mas principalmente material de artigos, como é o caso desse material aqui, tá nessa revista Energy. E aqui a gente tem acesso ao texto completo. Deixa eu ver se eu consigo limitar ao que é livro. Ó, então, vocês podem ver que já é outro motivo para precisar dos filtros. Essa busca recuperou quase 118 mil resultados. Então, e isso que eu já estou usando o limitador de anos aqui, 2000 a 2021. Vou limitar um pouquinho mais, sendo um assunto mais técnico, deixa eu tentar um material mais recente ainda, os últimos 10 anos. Ó, já reduzimos um pouco para 82 mil resultados, mas ainda é bastante resultados. Eu vou limitar aquilo que é livro. Então, bastante coisa dos livros da EBSCO. E esse aqui a gente já viu o acesso. Deixa eu ver se eu consigo. Uma outra forma de limitar é vindo aqui pela base de dados que oferece o material para nós. Então, eu clico aqui, deixa eu ver o que eu vou... eu vou limitar pelo que é da I3E, que é uma outra base que tem material, que tem livros eletrônicos para a gente ver. Vou limitar pelo que é da I3E, por enquanto. Que é uma outra base que oferece principalmente o conteúdo da MIT Press. Deixa eu ver se eu consigo. E só tem um livrinho aqui, deixa eu clicar em livro. E ele me trouxe, na realidade, um material que é da I3E, mas é um material que a gente tem acesso pela Wiley. Às vezes acontece isso. A gente tem o registro por uma base, mas o nosso acesso está vindo por outra base. Então, como a gente já viu a Wiley, mas vocês viram, eu tinha 118 mil resultados, usando os filtros eu vou direcionando, eu cheguei a um resultado. Então, consegui ir filtrando, e se de repente eu me arrependi de um filtro, como é que eu faço? Eu venho aqui e
elimino os filtros, elimino os expansores. Ó, então aqui eu já voltei a ter 117. Aí, de repente, eu quero o material de todos os provedores. Então, quero voltar a ver tudo. Deixa eu ver se eu consigo alguma coisa da minha biblioteca. Não, esse não tem. Vamos tentar fazer a pesquisa em português simples para ver. Então, pirólise, pneus e emissões gasosas. Vamos lá. Ainda não. Eu queria mostrar para vocês alguma coisa da base minha biblioteca. Então, deixa eu pensar. Vamos mais um termo bem amplo. Engenharia química. Então, como minha biblioteca tem muito conteúdo, assim, muito livro que faz às vezes de livro didático ou livro principal da disciplina, por exemplo, introdução à termodinâmica, introdução à engenharia química, a gente consegue recuperar esse tipo de material em português, esses livros mais de fundamentos, muito nessa biblioteca, nessa base. Como é que funciona o acesso a essa base? A gente vai encontrar os livros e vai fazer o acesso online via minha biblioteca. O único detalhe desta base, eu posso acessar o conteúdo dela e ler online? Posso, mas ela tem alguns recursos extras se eu estiver logado na base. Então, deixa eu ver se ele vai me achar aqui. Por exemplo, tá, eu vou fazer sem o login. Então, não vou fazer o meu login e vou pular a etapa. Concordar com os termos de privacidade. Ele já achou o livro aqui. E eu já consigo ler o material online. Ok? Alguns livros têm a opção de eu trocar a visualização, alterar alguns aspectos da imagem. Então, aqui eu estou fazendo uma leitura online do material. Então, eu preciso fazer o acesso via Sabe Mais, tá com proxy, tá com rede, fazer todo esse acesso com esses recursos. Porém, se eu estiver logado nesta base, eu tenho a possibilidade, então vamos clicar aqui, engenharia química. Eu tenho a possibilidade de salvar esse livro por um período, é uma espécie de empréstimo eletrônico. Então, eu tenho a possibilidade de salvar esse livro por um período, que são 6 meses, e eu posso ler ele offline no meu celular ou no meu computador, se eu instalar o aplicativo dessa base. Deixa eu ver aqui. Então, aqui eu já fiz meu login. Não é esse o e-mail que eu uso, peraí.
Então, vocês viram que eu botei um e-mail que ele não reconheceu, ele me oferece para criar o cadastro. Coloquei um e-mail que ele reconheceu, aí ele já foi para a página de login. Vou fazer o login. E tá aqui. A diferença é que ele me reconheceu. A princípio, eu tenho a característica, acessando na internet, é a mesma. A diferença está na possibilidade de eu acessar esse conteúdo, de eu baixar esse conteúdo para o meu celular ou para o meu computador e continuar acessando ele por um período de 6 meses sem precisar voltar na internet, sem precisar estar com o proxy ativado. Ok? Eu vou mostrar isso para vocês, como é que funciona isso no celular. Só um instantinho. Então, esse aqui é o aplicativo da base, o Bookshelf. No link na apresentação tem um link na imagem sobre esse aplicativo, então vocês podem clicar lá. Então, ele encontrou, deixa eu ir na minha biblioteca, ó, ele já encontrou o livro, eu vou clicar sobre ele. Na primeira vez ele vai baixar o conteúdo, e a partir de agora, por 6 meses, eu tenho o conteúdo no meu celular. É para a duração de um semestre, ok? Dá um tempo para ele pensar um pouco. Então, eu vou ter aqui o acesso ao sumário e a mesma leitura que eu tinha lá na internet, eu tenho aqui. Ok? Então, esse foi um exemplo utilizando o acesso via essa base Minha Biblioteca. Eu vou voltar para a apresentação rapidinho. Só para a gente revisar o que a gente viu até aqui. Então, a gente viu um pouquinho a questão de como funcionam os resultados, aquilo que eu falei do item emprestado, como ele aparece com a bolinha vermelha, né? A questão, alguns itens vão ter o texto completo, mas também vão ter versões físicas. Aqui a gente tem também, a gente não chegou a clicar num item específico, vamos fazer isso, para que vocês vejam como é que é um registro completo. A questão da localização do item, as diferenças entre as classificações, quando a gente tiver um material físico. Aqui é uma dica de como encontrar o material físico, quando for possível. O acesso ao material eletrônico através dos links. Bom, e falando sobre essas bases de dados, então, a gente viu dessas, a gente viu a Minha Biblioteca, a gente viu a EBSCO, a gente viu alguma coisa da I3E, acho que a gente não chegou a ver completamente. Então, essas bases que a gente consegue acessar pelo Sabe Mais, elas variam. Por quê? Porque a equipe da URG está sempre trabalhando para conseguir inserir mais bases de dados. Então, no início do Sabe Mais, a SAID, por exemplo, não estava disponível. E aí, depois, com o tempo, o pessoal conseguiu inserir.
No início, a Wiley também não estava disponível e depois, com o tempo, ela foi inserida. Então, o catálogo está sempre mudando, está sempre se atualizando para agregar tanto os novos conteúdos das bases que ele já tem, quanto agregar novas bases, conteúdos de novas bases nos resultados das buscas. Aqui sobre a minha biblioteca, então essa imagem é um link, mas se vocês tiverem dúvida, o nome do aplicativo é Bookshelf. Ele está disponível tanto para Android quanto para iOS e ele tem uma versão Windows que é essa. Deixa eu mostrar para vocês. Então, ele também tem uma versão para o Windows que é a mesma coisa. E vai funcionar da mesma maneira. O único cuidado que tem que ter é só que para o Bookshelf conseguir baixar os livros, aí ele não pode ter, o proxy não pode estar ativado quando ele for baixar. Só isso. Tá? Então, um dos motivos pelos quais eu gosto do proxy no navegador e não no sistema operacional é que daí esse aplicativo funciona tranquilamente, mesmo com o proxy ativado lá no navegador. Então, aqui o acesso que a gente fez, o exemplo do acesso pela minha biblioteca. Bom, eu vou fazer algumas outras pesquisas para mostrar o acesso de outras bases. Deixa eu fazer uma busca aqui, para que vocês vejam também como outras bases nos dão acesso aos livros eletrônicos. Então, esse aqui é um material de uma outra base, a Springer. Então, deixa eu clicar aqui em texto completo. Ó, essa base, ela me permite fazer o download do livro completo em PDF ou fazer o download, não de todos os livros, mas de uma parcela dos livros, ela tem a opção do EPUB também, se eu quero fazer a leitura num leitor de livros eletrônicos, e eu também consigo baixar os capítulos específicos, ok? Vou clicar aqui para a gente ver como é que é um registro completo de um item, tá? Então, aqui eu tenho, esse aqui é um material que vem do SAB, né? Então, ele vai me mostrar as informações do item, essas informações que depois eu posso exportar para o meu gerenciador, né? Eu posso exportar elas especificamente desse item, então já vou abrir o meu gerenciador para a gente ver isso. Então, eu posso exportar as informações específicas desse item usando essa opção aqui de exportar para o Zotero Mendeley no item. Vou salvar o arquivo e depois a gente vai usar ele. Ou, se de repente eu quero salvar os resultados todos da minha pesquisa, eu posso fazer isso utilizando o plugin do meu gerenciador de preferência, o plugin do Zotero. Daí, deixa eu ver, eu quero esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui. Ok, deixa eu só selecionar. Então, aqui ele já está jogando tudo isso para dentro do meu gerenciador. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, aqui estão aqueles itens, ó, ele já jogou todos para dentro do meu gerenciador com todas as informações. Então, ainda não coloquei para dentro do gerenciador aqui, esse material aqui, porque esse eu fiz uma exportação de arquivo RIS, tá?
Deixa eu fazer uma outra busca para a gente ver o acesso aos livros que a gente tem pela I3E. Deixa eu limitar aqui pela base. Então, esse aqui é um material que a gente tem acesso pela I3E. Então, como é que vai funcionar esse conteúdo? Ele vai nos levar até a base, ao registro da base, e aqui eu vou conseguir fazer o download do PDF do material ou também dos capítulos específicos, das áreas específicas daquele material. Ok? Tá, então aqui os livros da Springer a gente viu, os da EBSCO foram os primeiros. Um detalhe importante, como eu falei, o pessoal da URGS está sempre trabalhando para que mais bases sejam agregadas no conteúdo do Sabe Mais. Mas nem todas as bases ainda são possíveis de ter essa informação. Então, um exemplo é a Provil, que é uma base de livros da área de direito, que a gente ainda não consegue agregar os dados para o Sabe Mais. A OAPEN, que tem parte do conteúdo aparece no Sabe Mais, parte não tem. Esse é um catálogo de livros de acesso aberto, de diferentes áreas, é um catálogo, é um repositório europeu, né? O material da Science Direct. Os artigos a gente consegue ver tranquilamente pelo Sabe Mais, mas os livros, o que acontece? Eles estão divididos em capítulos. Então, a gente consegue encontrar os capítulos, mas às vezes pesquisando pelo título do livro a gente não consegue achar. Então, parece que não tem, mas na prática os capítulos estão todos lá dentro. Então, por isso que é importante usar o Sabe Mais como uma base de pesquisa inicial para ter uma noção daquilo que existe disponível e depois complementar com as bases específicas de cada área, principalmente se a ideia de vocês é fazer uma busca exaustiva, assim, achar o máximo que eu consigo sobre um determinado tema. Então, a gente começa com o Sabe Mais, ele nos dá uma noção bem geral e nos traz diferentes tipos de documentos que existem. Mas se de repente eu estou procurando um material específico, eu inicio a busca no Sabe Mais e complemento essa minha busca também com as bases específicas da área. E aí nesse ponto é bem importante falar com o pessoal da biblioteca da unidade que atende vocês, para que eles auxiliem a identificação das melhores bases para fazer essas buscas. Essas outras bases que eventualmente a gente não tem acesso pelo Sabe Mais, elas também ficam. Existe uma forma fácil de encontrar elas, porque, embora o Sabe Mais não tenha o conteúdo aqui dentro, ele traz o link
rápido para uma parcela dessas bases. Então, as normas técnicas, as normas da BNT, elas não estão registradas aqui dentro do Sabe Mais, mas é fácil de acessar utilizando esse botão. A Provil, a mesma situação, o material das revistas dos tribunais. Também por aqui a gente pode ir direto para essas bases. Se estivermos com o proxy ativado, a base vai funcionar normalmente, vai nos dar acesso ao conteúdo. Para conhecer mais fontes, para de repente fazer pesquisas mais específicas, a gente pode clicar aqui nesse botão das fontes de pesquisa online, que vai nos mandar para uma listagem lá do site das bibliotecas com uma explicação sobre as diferentes bases, o que existe disponível em cada uma, o tipo de área que elas atendem, o tipo de material, o tipo de documento que elas oferecem. Então, pode ser para pensar, bom, então agora eu tenho que complementar a minha busca, onde é que eu vou? Então, essa listagem pode ser um recurso bem útil para auxiliar nesse processo de expandir a busca para bases específicas. Eu falei um pouquinho, a gente salvou algumas coisas para o Zotero através do plugin e também fez um registro, salvou um registro específico. Mas deixa eu voltar aqui no Sabe Mais. Mas eventualmente eu quero salvar, não quero salvar necessariamente o que está numa página só. Eu quero pegar um material que está em diferentes páginas. Então, deixa eu limitar aqui. Eu quero só trabalhos em eventos. Publicado nos últimos 5 anos. Aqui. Então, como é que eu vou fazer isso? Aí, eu vou utilizar o recurso da pasta que o Sabe Mais oferece. Quando esse recurso está ativado, aqui ao lado surgem essas opções de adicionar o item na pasta, ok? Então, eu posso fazer isso com diferentes tipos de materiais, com livros, com artigos. Então, vamos fazer uma busca que faça mais sentido. Aqui. Então, vou salvar esse livro. E eu sei que isso está funcionando porque ele vai me mostrando aqui, ó, que ele acrescentou o item. Esse aqui é um outro livro. Eu vou procurar coisas mais adiante, né, nos próximos resultados. Aqui, isso aqui é um artigo. Isso aqui também é um artigo. Outro artigo. Aqui é um livro. Bom, então salvei material que está em diferentes páginas ao longo dos meus resultados. E agora como é que eu faço para jogar esse material todo ao mesmo tempo para dentro do meu gerenciador? Eu venho aqui na minha pasta. E esse material ele vai estar dividido por área. Então, uma parte do que eu salvei eram artigos. Então, ó, eu estou na minha pasta artigos. E uma parte do que eu salvei eram livros.
se eu vir aqui, também tem a minha pasta de livros. Tá? Como é que eu faço para jogar esse material para dentro do Zotero? Eu posso selecionar todos os itens ou eu ainda posso fazer seleções mais específicas dentro da pasta. E venho nessa opção aqui de exportar. E aí ele vai me perguntar em qual formato eu quero exportar, então eu vou marcar essa primeira opção aqui, exportar formato RIS, que é o que a maior parte dos gerenciadores acaba utilizando, mas existem outras opções de exportação aqui. Eu vou clicar em salvar e isso vai gerar um arquivo que eu vou salvar ou, dependendo, optar por já abrir pelo meu gerenciador. Eu vou voltar na minha pasta porque eu quero também fazer o mesmo procedimento com os artigos. Só que eu já tinha outros artigos ali, então eles estão por ordem de data adicionada. Então eu quero só os que eu salvei hoje, que são esse aqui e este aqui. Então, só esses selecionados eu vou exportar. Mesmo procedimento, formato RIS e vou salvar. Para abrir isso no meu gerenciador, eu vou vir aqui usando o Zotero, mas uma lei é bem similar também. Vou vir em arquivo, importar. Vou selecionar aquele primeiro, que era de um arquivo único. Ó, tá aqui, os dados do livro, ok? Não estão completos. Às vezes, dependendo do tipo de exportação, os dados não vêm tão completos, mas vocês vão ver que quando a gente joga para a pasta e da pasta salva para o Zotero, a informação vem com mais qualidade. Então, agora eu vou vir aqui. Deixa eu ver se eu consigo salvar as duas. Não, um só. Vou abrir. Ó, o material já está aqui e já veio. Já veio com mais qualidade os detalhes, ó, já veio com os dados corretos de edição, de ano. Agora, o meu arquivo de artigos. Ó, então, já veio com os dados certinhos dos artigos, as revistas, a informação já veio completa. Vocês vejam que o Sabe Mais tinha considerado um item como artigo que era um livro, mas na hora que ele salvou para o Zotero, ele salvou da forma correta. Então, para o Zotero já vem como um livro normalmente. Então, a informação já vem adequada. Então, sobre salvamento para os gerenciadores, era assim. E aí depois fica muito mais fácil para criar as citações, criar as referências. Ainda em relação ao Sabe Mais, qualquer dúvida que vocês tenham em relação à utilização, a resultados de busca, links que não funcionam, vocês podem entrar em contato através dessa área aqui, desse formulário de contato. Esse formulário, se forem dúvidas genéricas sobre o Sabe Mais, na hora de escolher a biblioteca, vocês podem selecionar a biblioteca central. E esse também é um formulário que permite a vocês fazer o contato com as bibliotecas específicas das unidades. Então, por aqui, vocês conseguem entrar em contato com qualquer uma das bibliotecas da URGS. Então, sobre o uso do catálogo, acesso a livros eletrônicos, o conteúdo
era esse. A partir de agora, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a gente vai falar um pouquinho mais sobre a questão de uso de empréstimo domiciliar, como é que funciona, para aqueles que tiverem interesse, de repente ainda não tiveram a oportunidade de fazer uso das bibliotecas dessa maneira e querem conhecer, para quando for possível já saber mais ou menos como funciona. Mas nós não vamos exigir presença a partir deste momento, porque é só uma informação extra, ok? Deixa eu fechar aqui. Então agora eu vou começar a falar um pouquinho dos recursos que o Sabe Mais tem para fazer gerenciamento de empréstimos mesmo, tá? Então, o que o Sabe Mais oferece nesse sentido? A gente vai estar com, deixa eu voltar lá para o Sabe Mais. Então, se eu estou numa página da biblioteca, eu posso utilizar essa área mesmo para fazer renovação ou para fazer a questão do controle das multas por aqui mesmo. Se eu estou, de repente, dentro do Sabe Mais, eu posso vir através desses campos aqui. Então, renovação, e ele vai me mandar para a página das bibliotecas. Para a página de controle de débitos. Para quem ainda não utilizou as bibliotecas, aqui a gente vai utilizar o usuário, que vai ser o cartão, porém, um detalhe importante é que nesse site, a senha não é a senha do portal. A senha é em geral a data de nascimento, ela é uma senha numérica, ok? Então, por padrão, ela começa sendo a data de nascimento. Se vocês tiverem interesse de trocar, isso é feito através do portal do aluno na área de senhas. Mas, por padrão, vai ser o número do cartão. É o único lugar que é diferente. Em geral, em todos os outros sistemas, vai ser o cartão, senha do portal. Aqui é o cartão e a senha numérica, que é a data de nascimento. Tá? Essa aqui é a nossa área de controle, a nossa área de controle dos nossos empréstimos. Então, aqui eu vou ver o que eu tenho emprestado para mim e, como eu já cliquei direto na área de renovação, eu já tenho a possibilidade de clicar na opção. Se eu tenho mais de um livro, eu posso clicar em renovar todos, aqui, ou posso clicar no item específico e em renovar. Ok? Opa! Então, vou clicar em renovar todos. Ele me disse que o empréstimo não foi renovado porque não houve mudança na data de devolução. Isso aconteceu por quê? Porque eu tenho o aplicativo URGS Mobile instalado e esse aplicativo renova automaticamente os empréstimos para mim, ok? Então, eu vou compartilhar novamente com vocês o meu celular, a tela do meu celular. Então, se vocês olharem aqui, ó, é importante só permitirem as notificações. Então, ele me disse que, com uma certa confusão nos assentos, mas ele me disse que o meu empréstimo foi renovado hoje de manhã. Então, por isso que tentar renovar hoje de tarde não deu certo. E nesse aplicativo, nessa área de bibliotecas,
como é que a gente faz? A gente entra aqui. Aqui no aplicativo vai ser usuário e senha do portal. Só lá no site das bibliotecas que é um pouquinho diferente, ok? Vocês estão vendo a minha senha. Vou ter que mudar ela. Ixi, eu ainda digitei a senha errada. Peraí, já me lembrei do que eu fiz errado. Ixi, agora faz tanto tempo que eu não uso a senha, gente, que até já me esqueci. Enfim. Então, aqui ele está mostrando os livros que eu tenho. O que a gente faz nesse aplicativo é usar essa opção de renovação automática. Então, se a gente ainda não habilitou, a gente vem aqui e ativar renovação automática. Mas é sempre importante deixar as notificações abertas, porque é isso que permitir as notificações, porque se alguém fizer reserva desse material, eu consigo identificar e devolver a tempo para não gerar um débito, ok? Então, falando dos débitos, da mesma forma, se eu estou lá no Sabe Mais e por algum motivo eu atrasei um material, eu posso fazer o pagamento vindo aqui em débitos. Vou usar a senha do portal das bibliotecas e vou vir aqui na área de débitos, selecionar o item onde existe algum débito pendente. Lembrando, eu só consigo fazer isso depois que eu já devolvi o item, e aí vou clicar na opção de gerar a guia. Então, a guia correta do sistema de bibliotecas é essa aqui, que é gerada automaticamente. Se por acaso abrir um formulário para vocês, não preencham esse formulário. Verifiquem se vocês não têm que liberar as pop-ups do navegador para o site do Sabe Mais e refaçam esse procedimento. Então, a guia correta é essa guia, que é gerada automaticamente. Por que a gente reforça isso? Porque quando vocês pagam essa guia, em até 2 dias o pagamento da multa é registrado automaticamente. Vocês não precisam levar isso na biblioteca, mandar e-mail para a biblioteca, avisar para ninguém que fizeram o pagamento do débito. Então, é porque é muito mais conveniente se é feito dessa maneira, se vocês geram da forma correta a guia de pagamento, porque isso garante que todo o procedimento vai ser feito o mais rápido e o mais automático possível, tá? Então, se aparecer um formulário, não preencham, liberem as pop-ups e refaçam esse processo, ok? Deixa eu parar de compartilhar. Dúvidas sobre essa parte de empréstimos, renovações, débitos? Acho que a princípio não, Marina. Tá, então vou mostrar a questão das reservas. Tá, as reservas, elas ocorrem de uma maneira um pouquinho diferente. Então, deixa eu ir lá para... Então, as reservas não existe um botão específico, porque a reserva ela vai acontecer a partir do momento em que eu preciso acessar, ter um livro específico. As reservas, elas não estão funcionando no momento, porque os acervos estão fechados, né? Então,
é importante ficar atento às notícias do site das bibliotecas, de repente ao blog da BC, que é onde a gente vai ter as informações de quando essas coisas estiverem voltarem a funcionar ou fazendo contato com as bibliotecas específicas. Deixa eu selecionar aqui o material do IPH. Vocês só conseguem reservar um item que esteja, que tenha todos os exemplares daquela biblioteca emprestados. Deixa eu tentar por hidráulica. Vamos pegar esse material que está comigo mesmo. Ah, mas esse eu acho que tem 2 itens. Não vai dar certo. Deixa eu ver. Então, somente se não tem mais nenhum item daquele título disponível naquela biblioteca que é possível reservar. Aqui. Então, esse livro aqui. Quando for possível fazer as reservas, a gente pode clicar nele ou clicar aqui em verificar reserva. E, por enquanto, não está aparecendo, mas deixa eu voltar lá para a apresentação. Por quê? Porque justamente as reservas estão bloqueadas. Então, a gente vai clicar aqui em consultar a possibilidade de reserva. Ele vai nos mostrar o item. Ele vai nos mostrar o item na versão antiga do SAB e nós vamos clicar na opção de reservar. Ele vai abrir para a gente colocar a nossa identificação, como a gente fez para as renovações, como a gente fez para lidar com a questão dos débitos. Cartão e senha das bibliotecas, então que é a senha só numérica. E aí nós vamos clicar, ele vai mostrar o item, nós vamos clicar em reservar. E é importante, nesse caso, eventualmente ele vai mostrar duas vezes a mensagem de reservar, e a gente tem que clicar todos os OKs que ele mostrar para garantir que a gente foi até o final do procedimento. Quando o item chegar na biblioteca, ele vai ser informado para vocês imediatamente que aquele material já está disponível. O que você só tem que cuidar é o tempo que o material fica na reserva, dependendo da biblioteca. Em geral, as bibliotecas costumam oferecer 2 dias de guarda do item até passar para o próximo da fila de reservas. Mas é bem importante verificar como é que funciona para cada uma das bibliotecas. Naquela lista das bibliotecas da URGS consta essa informação do tempo de reserva. Então, é interessante consultar lá também para saber quanto tempo. De repente, recebi hoje de tarde, mas já não estou mais na URGS, não dá mais tempo de ir lá. Então, para saber quanto tempo eu tenho para ir buscar um material. A questão dos débitos, que a gente já viu. E aqui algumas informações importantes sobre os débitos. Então, a taxa de atraso é de 1,20. Essa taxa é sempre por item, mas um detalhe importante, ela pode ser por dia ou ela pode ser por hora, dependendo do tipo de empréstimo. Se é um empréstimo de consulta local, que é um empréstimo que é só por algumas horas, essa taxa vai ser cobrada por hora. Então, é bem importante saber o material que a gente está emprestando, saber direitinho o tempo que a gente tem de devolução para garantir que a gente não vai ter problema com débitos, ok? E um detalhe importante, se a gente somar mais de R$6 de débito, independente da biblioteca, eu posso ter 1,20 numa biblioteca, 4, 5,60 em outra, bom, já fechei mais de 6, eu já não posso mais emprestar nas bibliotecas até que eu faça o pagamento do débito, me libere do débito, para que eu possa voltar a emprestar material.
Ok. Então, basicamente, sobre o Sabe Mais e sobre as bibliotecas, o que nós tínhamos para falar era isso, e agora a gente deixa aberto para eventuais perguntas que vocês têm. Além dos contatos, dos links de contatos das bibliotecas específicas, qualquer dúvida que vocês tenham para o uso do Sabe Mais ou para construir as estratégias de busca para fazer as pesquisas no Sabe Mais, vocês podem entrar em contato conosco a partir do e-mail da biblioteca. Pessoal, se alguém ainda não preencheu a presença de hoje, eu deixei aqui no bate-papo o link da presença e também o link para fazer a avaliação. A avaliação desse módulo, quando vocês forem assinar a presença, tem que escolher ali o módulo de hoje para poder registrar. Em relação à avaliação, pessoal, é bem importante para nós sabermos, de repente, se está fazendo sentido para vocês a gente falar dessas questões das bibliotecas físicas nesse momento, se de repente não é tão interessante. Então, se vocês puderem nos dizer se está fazendo sentido ou não esse tipo de informação, é bem importante para a gente reorganizar os módulos para que eles atendam bem as demandas que vocês tenham.